House of the Dragon, o gêmeo da coroa. Episódio 3, Sangue Branco e Dragão Negro. Abertura. Imagens de marés violentas batendo contra rochas negras. Flechas de fogo cortam o céu noturno. A narração é de Daemon Targaryen, sua voz áspera como graxa de dragão. Narrador, Daemon. Alguns homens buscam glória em torneios e festas. Outros a forjam no ferro, no fogo e no sangue. Os degraus são meu torneio. E o sangue é a única oferenda que os deuses entendem. Cartas de título. 3 anos depois. Os degraus de pedra. O mar espumava vermelho. Caraxes, o dragão sangrento, mergulhou como um dardo celestial, vomitando um rio de chama sobre uma galé da triarquia de Mir. Madeira e homens gritando se torceram e se desfizeram. Na praia de Cascalho, Daemon Targaryen, sem armadura, apenas com couro ensopado de água salgada e sangue, lutava com fúria desesperada. A irmã sombria cantava uma canção mortal, abrindo caminho através de mercenários. Ele não lutava por seu irmão, ou pelo reino. Lutava por um nome. Um nome que ecoasse mais alto que príncipe exilado. Porto Real. A Fortaleza Vermelha. O tempo suavizara alguns ângulos e aguçara outros. Rhaegar Targaryen, agora com 17 anos, crescera para ser alto e esguio, com uma elegância pensativa. Seu rosto, porém, mantinha a seriedade precoce, seus olhos violeta observando o mundo como um mestre observa um cadáver, analisando, catalogando, prevendo a decomposição. Ao seu lado, Rhaenyra, com a beleza feroz do dragão, desprezava a corte com um sorriso afiado. A rivalidade infantil dera lugar a uma aliança tácita e fortalecida. Eles eram os únicos guardiões da memória de Aemma, os únicos que lembravam de um tempo antes de Alicent usar a coroa. O reino prosperava, mas a corte era um campo minado. Lord Jason Lannister, com sua juba dourada e arrogância proporcional, cortejava Rhaenyra com a sutileza de um ariete. O rochedo poderia sustentar 20 dragões, minha princesa, ele declarava, inchado, durante um jantar. E nossos filhos teriam cabelos de ouro e olhos de fogo. Rhaenyra ergueu uma sobrancelha. Interessante. Mas eu prefiro cabelos prateados. É uma questão de legado, digamos. Rhaegar escondeu um sorriso atrás de sua taça. Sua irmã era uma foice. O pretexto para a corte era o dia do nome do pequeno Aegon, o primeiro filho de Viserys e Alicent, agora com quase 3 anos. Uma grande caçada real foi organizada nas florestas reais. Na manhã da caçada, Alicent tentou uma trégua. Encontrou Rhaenyra ajustando seu arco. Rhaenyra, ela começou, vestida em veludo verde, o bebê Elaena em seus braços. Podemos andar juntas. Como antes. Rhaenyra a encarou, e por um segundo, a menina que compartilhara histórias e segredos apareceu em seus olhos. Como antes, Alicent. Antes de você usar o vestido da minha mãe. Antes de você dar a ele um filho homem. Alicent recuou, como se tivesse sido atingida. Mais tarde, em seu pavilhão, suas damas da corte, ansiosas para agradar, cochichavam. É uma vergonha, a princesa herdeira agindo como um cavaleiro, o príncipe Rhaegar é tão dedicado, mas ela, tão indomada, Alicent, para sua própria surpresa, explodiu. Silêncio. Vocês falam da princesa de pedra do dragão, sangue da minha, do rei. Guardem suas línguas afiadas. Mas o dano estava feito. Rhaenyra, que ouvira a conversa da entrada, sentiu um lampejo de gratidão seguido por uma onda mais amarga de rancor. Ela os defende, mas ainda é a rainha deles. Afastando-se da hipocrisia da corte, Rhaenyra cavalgou fundo na floresta, seguida à distância por Criston Cole, sua sombra branca e silenciosa. A relação deles era estranha. Uma reverência formal, mas com uma corrente de respeito genuíno, e algo mais não dito, fluindo por baixo. Foi Cole quem, com um movimento rápido e brutal, lançou sua massa e derrubou um javali furioso que carregava contra a princesa. O animal, ferido, bufou no chão. Rhaenyra, seus nervos à flor da pele, desmontou, pegou a adaga de Cole e terminou o trabalho com golpes selvagens, manchando seu fino traje de caça com sangue escuro. Ela ofegou, olhando para o cavaleiro.
Ele apenas acenou com a cabeça, sem julgamento em seus olhos escuros. Havia uma compreensão ali, uma aceitação da fúria que ela carregava. Em outra parte da floresta, Viserys, já cansado e com a dor crônica nas costas latejando, perseguia a lenda de um cervo branco, um presságio dos deuses antigos. O que ele encontrou foi um cervo marrom comum, assustado. Ele fitou o animal, e nele viu a si mesmo, comum, envelhecendo, perseguindo sonhos que escapavam. O cervo branco era Rhaegar? Era a glória de seu reinado? Seja o que fosse, ele não estava destinado a encontrá-lo. A mensagem, para ele, foi clara: não tente alcançar o que não é seu. Aegon é meu filho, mas Rhaegar é meu herdeiro. A profecia fala com ele, não com um bebê. Enquanto isso, Rhaenyra e Criston, em sua volta silenciosa, tiveram seu próprio encontro. Lá, em uma clareia banhada por um raio de sol, o cervo branco estava, majestoso e sereno, bebendo de um riacho. Era uma visão etérea. Cristo moveu a mão para sua espada, mas Rhaenyra colocou a dela sobre o dele. Não, ela sussurrou. Alguns presságios devem ser deixados em paz. Eles observaram a criatura desaparecer entre as árvores, um segredo compartilhado entre a princesa e seu protetor. De volta ao acampamento, a política não descansava. Otto Hightover, sempre o plantador de sementes, abordou Viserys enquanto o rei massageava sua perna dolorida. O reino próspera, vossa graça. E o pequeno Aegon é forte. Muitos lordes se perguntam se um herdeiro já feito, um jovem homem, não traria mais estabilidade do que um príncipe que ainda amadurece. Viserys olhou para o pai da sua rainha, e pela primeira vez, sua paciência se esgotou. Otto, ele disse, sua voz baixa mas carregada de autoridade real. Você serviu bem a coroa. Mas ouça-me agora, e ouça claramente. Rhaegar Targaryen é meu herdeiro. Ele será meu sucessor. Esta questão está resolvida. Se você, ou qualquer um, tentar semeá-la novamente, você encontrará não a gratidão de um amigo, mas a fúria de um rei. Estou claro? Otto baixou a cabeça, os maxilares cerrados. Perfeitamente, vossa graça. A notícia da luta desesperada de Daemon nos degraus chegou. Viserys, movido por um lampejo de fraternidade ou culpa, ordenou que reforços fossem enviados. A frota Velaryon, liderada por Corlys, Vaemond e o jovem Lenor montado em Seasmog, partiu como uma maré de prata e azul. Junto, uma força de voluntários Targaryen, leais mais ao nome do que ao rei atual, seguiu. A Batalha dos Degraus tornou-se lendária. Foi carnificina em escala épica. Laenor e Seasmog incendiaram a frota inimiga, enquanto os homens de Corlys desembarcavam com disciplina feroz. No ápice do caos, Daemon, em um ato de pura temeridade, lutou até o convés principal da nau capitânia de Kragas Draar, o caranguejo. Lá, no meio do fumo e do grito de metal, o príncipe da cidade enfrentou o comandante Miriano. Foi uma luta curta e brutal. A irmã sombria encontrou a garganta de Draar. O caranguejo estava morto. A vitória era dos Targaryen e Velaryon. Daemon ergueu a cabeça ensanguentada de seu inimigo para os céus, um troféu para os deuses. Mas seus olhos buscaram o horizonte, em direção a Porto Real. Você vê, irmão? Isto é o que um rei verdadeiro faz. Enquanto o reino celebrava a vitória distante, Rhaegar tomou sua própria decisão. Aos 17 anos, um herdeiro sem um dragão de guerra era um príncipe de papel. Vermitor, o bronze, era poderoso, mas jovem. Rhaegar precisava de uma afirmação inquestionável. Ele precisava de uma lenda. Ele partiu para a Pedra do Dragão, a antiga fortaleza da família. Lá, nas cavernas escuras e fétidas onde nenhum tratador ousava ir, habitava o caníbal. Mais antigo que Balerion, diziam. Um dragão selvagem que se alimentava de ovos, filhotes e cadáveres de seus próprios quint. Seus olhos eram como poços de alquimia verde, cheios de ódio ancestral. Por dias, Rhaegar simplesmente ficou na entrada de sua caverna, falando em alto valeriano. Ele não trouxe comida ou oferendas. Trouxe palavras. Falou de sonhos, de profecias, do inverno que viria. Falou de solidão e do peso de um legado.
O dragão apenas observava o rastro de fumaça saindo de suas narinas. No 7º dia, durante uma tempestade feroz, os trovões ecoando como os rugidos do mundo, Rhaegar entrou na caverna. O caníbal rosnou, um som que fez tremer as entranhas da ilha. Rhaegar não recuou. Ele ergueu a mão, mostrando a palma vazia. Eu não sou seu mestre, gritou acima do barulho. Sou seu companheiro. O inverno vem para nós todos. Para dragões e homens. Você escolhe morrer aqui, comendo ossos, ou voar comigo para enfrentar a escuridão. O dragão avançou, sua boca, cheia de dentes amarelos como espadas, pairando sobre o príncipe. O hálito dele era fogo e podridão. Rhaegar manteve seus olhos violeta fixos nos olhos verdes. 1 minuto passou. 2. Então, lentamente, o caníbal baixou a cabeça. Não em submissão, mas em reconhecimento. Rhaegar tocou uma escama, áspera como pedra vulcânica e negra como a noite eterna. A conexão foi um choque físico, uma corrente de fogo frio correndo por suas veias. Quando Rhaegar Targaryen saiu da caverna montado no lombo do dragão mais temido do mundo, a tempestua se acalmou. Ele não o domara. Ele o conquistara. Não com força, mas com entendimento. O caníbal rugiu, um desafio para os céus, e Rhaegar, pela primeira vez em anos, sentiu não o peso do dever, mas o poder do destino. Fim do episódio 3. Nota: Rhaegar agora possui o símbolo de poder supremo, um dragão temível que rivaliza com Vhagar. Sua posição como herdeiro foi reafirmada, mas a rivalidade Velaryon Targaryen cresce com a vitória nos degraus. Daemon retorna como um herói de guerra, uma ameaça muito maior. Rhaenyra e Criston compartilham um vínculo perigoso. E Viserys, tentando manter a paz, pode ter apenas atrasado uma guerra. O tabuleiro está montado, e as peças mais poderosas agora têm dragões.